Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, aproveitando que estamos todos em pés, eu quero convidá-los para a leitura de um texto bíblico, o livro do Apocalipse. Por favor, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, localize no Novo Testamento o último livro, o livro do Apocalipse, e nele nós vamos fazer menção e leitura no capítulo 1, de alguns versículos, a partir do versículo de número 9. A palavra de Deus, que nesta noite servirá de base para a revelação do Espírito Santo ao nosso coração. Apocalipse, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo 9, o santo texto da Bíblia, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 castiçais ou candeeiros de ouro, e no meio dos 7 castiçais alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 castiçais de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém? Muito obrigado aos irmãos. Assentai-vos em nome de Jesus, tendo nesta noite toda a liberdade para permanecer em louvor, em adoração ao nome bendito do Senhor Jesus que está entre nós, para nos abençoar. Eu quero glorificar a Deus nesta noite, pelo grande privilégio que em sua bondade Ele nos concede de estarmos pela primeira vez aqui
na cidade de Caçapava e também com esta igreja. Este é um privilégio que Deus nos dá e por esta razão nós queremos glorificá-lo, tributando a Ele toda glória, tributando a Ele todo louvor, pois Ele é quem faz e quem nos proporciona todas estas coisas. Também a nossa alma está cheia de gratidão e nós queremos desde já agradecer ao nobre pastor desta igreja e saudá-lo especialmente, pastor Izar, que está nos recebendo de maneira respeitosa, calorosa. Estamos muito à vontade e queremos desde já agradecê-lo. Pastor, muito obrigado. Já transmiti a ele a saudação do meu pastor presidente, pastor Vladimir, e mais uma vez quero transmitir diante dos irmãos, tá bom? A todo o santo ministério desta igreja, ao nobre irmão Edson, que nos formulou o convite para estarmos aqui, muito obrigado. Para nós é um privilégio, um prazer estarmos com os irmãos na ocasião desta festividade que comemora os 65 anos desta igreja. Tenho certeza que o Senhor ainda tem reservado coisas grandiosas, não só para hoje, mas para os anos que ainda virão de história. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe esta igreja poderosamente. Eu faço-me acompanhar da minha bela e abençoada esposa, irmã Cristiane, com quem eu estou casado já há 8 anos. E desde que nos casamos, nós temos nos dedicado integralmente à obra de Deus. Quando tínhamos 1 mês de casados, nós fomos separados para a obra missionária e trabalhamos no campo missionário lá no interior do estado do Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Depois fomos transferidos para o interior do estado de São Paulo e hoje, de volta ao nosso estado, nós temos pregado a mensagem divina por onde quer que o Senhor nos permite chegar. E por isto nós o louvamos, pois Ele tem sido bom e tem cumprido em nós os seus propósitos. Amém? Eu quero transmitir aos irmãos uma palavra. Antes, porém, eu devo dizer-lhes que ao término do culto, para aqueles que assim desejarem, nós teremos à disposição alguns dos nossos materiais, tá, irmãos? Nós temos vários materiais ali, temos CDs de louvores da harpa cristã, temos DVDs de mensagens, temos DVDs infantis, camisetas personalizadas, baby looks customizadas, tem muita coisa boa ali. E querendo, os irmãos podem adquirir e desta forma cooperam conosco e também atraem bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Amém? Quantos vieram esta noite com disposição para ouvir a palavra de Deus? Quantos vieram com disposição? Se você veio com disposição, então se prepare, porque Deus vai falar através da sua palavra. Amém? Nós estamos esta noite diante de um dos mais importantes e significativo dentre os livros que estão na Bíblia Sagrada, a saber, o livro do Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo ao seu servo João, enquanto este estava na ilha chamada Pátimos. E quando nós tomamos o livro do Apocalipse para, por sobre ele, embasar uma mensagem, uma revelação, uma inspiração divina, precisamos estar conscientes de alguns fatores, precisamos estar conscientes de algumas coisas sobre o livro, a fim de que venhamos entendê-lo, a fim de que venhamos compreendê-lo melhor. A primeira coisa
que se faz necessária entender, o primeiro fator sobre o qual se faz necessário dar atenção sobre este livro, está relacionado ao seu contexto, está denotando, apontando para o seu contexto. E o contexto histórico do livro está para os dias do imperador chamado Domiciano. Naquele período, quem ainda governava o mundo era o grande império romano, e agora estava sob o comando de um homem chamado Domiciano, que ficou conhecido na história por intensificar a perseguição contra os cristãos. E de que forma Domiciano intensificou a perseguição contra os cristãos? A história diz que Domiciano reivindicou ser adorado como Deus por todos os habitantes dos territórios que por ele e pelo seu império eram dominados. E é justamente por esta razão, que João encontrava-se, conforme as suas palavras, no versículo de número 9, um daqueles que lemos, encontrava-se na ilha de Pátimos. João era considerado uma ameaça ao culto ao nome do imperador. Domiciano considerava João uma ameaça simplesmente por ele, embora ser de idade avançada, perseverar em anunciar aqueles que conheciam e também aqueles que já conheciam Cristo como o único Deus que deveria ser servido e adorado. João era, por esta razão, considerado uma ameaça, e por Domiciano ele é exilado na ilha chamada Pátimos, pois lá havia uma espécie de prisão, e João é exilado, enviado para lá pelo governo, a fim de que não atrapalhasse mais o culto, a fim de que não atrapalhasse mais a adoração ao nome de Domiciano, em louvor de Domiciano. João é enviado para lá, a fim de que lá a sua história acabasse, a fim de que lá a sua história terminasse, a fim de que lá ele não pudesse mais anunciar Jesus Cristo como o único que deveria ser adorado, Jesus Cristo como o único Deus vivo e digno de adoração. Talvez aos olhos daqueles que conheciam João, daqueles que sabiam da sua história, Pátimos era a pior de todas as circunstâncias da vida do apóstolo. Entretanto, a Bíblia e a história nos informam que ali em Pátimos, sob estas circunstâncias terríveis, aprouve ao Senhor trazer a João a maior de todas as revelações da sua vida, a maior de todas as revelações do período sobre o qual desenvolveu o seu ministério, e uma das maiores revelações na história da humanidade, que é este livro. O mal que Domiciano intentou fazer contra João, Deus transformou em bem, Deus transformou em bênção, Deus transformou em oportunidade de revelação,
Deus transformou em oportunidade de manifestação da sua presença e da sua glória. A Bíblia nos diz que João está em Pátimos, um lugar inóspito, completamente desabitado, mas que tornou-se o lugar ideal para Deus revelar-se ao seu servo. E é interessante notarmos aqui também que a revelação que o Senhor Jesus, ao apresentar-se a João naquela ilha, a revelação está endereçada às 7 igrejas que ficavam localizadas em 7 cidades da chamada Ásia Menor. Esta que era uma das regiões mais importantes para o Império Romano. Esta que era uma das regiões centrais, uma das regiões mais produtivas de todo o Império Romano. Tanto isto é verdade, que, segundo a história, na Ásia Menor, era onde o culto ao nome do imperador estava mais disseminado. Ali, o culto ao nome de Domiciano estava crescendo de maneira avassaladora, de forma que muitos templos nesta região foram erguidos para o louvor deste homem, para a adoração ao nome deste homem. E justamente nesta região tão importante no âmbito político, no âmbito comercial para aquele império, justamente nesta região espiritualmente dominada por potestades demoníacas muito fortes que influenciavam os homens a adorar outro homem, estavam impostas, colocadas 7 igrejas, e é justamente a estas 7 igrejas que a revelação que Jesus vai dar a João, que a revelação que Jesus vai mostrar a João está endereçada. Sim, a Bíblia Sagrada diz, o próprio apóstolo João diz, a partir do versículo de número 11, sob a ordem de Jesus, a mensagem deveria ser enviada às 7 igrejas. Diz o texto sagrado que era o dia do Senhor e João foi arrebatado em espírito. Eu quero acreditar que João foi arrebatado em espírito, porque estava, de alguma forma, na presença de Deus, adorando, orando, consagrando, conversando com ele, e enquanto fazia isto, foi arrebatado e elevado a uma dimensão espiritual, onde recebeu esta revelação extraordinária. Ele diz que foi arrebatado em espírito, e quando foi colocado neste arrebatamento, no âmbito espiritual, na dimensão espiritual, onde a revelação aconteceria, a primeira coisa que há é uma voz que João ouve por detrás dele, e ele diz que esta era uma grande voz, uma voz como de trombeta, que lhe deu a ordem para escrever e enviar às determinadas igrejas o que iria ver e ouvir. Depois que João ouve esta voz, ele fica curioso para saber a quem ela pertence, e voltando
voltando-se para ver, segundo o versículo 12, voltando-se para ver de quem era a voz e quem é que estava falando com ele, ele se surpreende com a sua primeira visão. Primeiro, ele é arrebatado, é elevado a uma dimensão espiritual. Quando arrebatado a esta dimensão espiritual, por detrás dele ele ouve uma voz que fala e lhe dá uma ordem. Depois de dada esta ordem, ele volta-se, vira-se para ver a quem pertence a voz e é surpreendido com a primeira visão. É surpreendido com esta visão linda, com esta visão extraordinária. E o que é que ele vê? Ele diz que vê 7 castiçais de ouro. João vê 7 castiçais, 7 candeeiros de ouro, e no meio destes 7 candeeiros está posto um semelhante a filho de homem, que revela-se a seguir como sendo o próprio Cristo, como sendo o próprio Filho de Deus, que veio falar com ele, que veio encontrar-se com ele. João vê os 7 castiçais, vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, em glória, que está entre eles, e na sua mão direita colocadas 7 estrelas. No versículo de número 20, o último versículo que lemos, o Senhor vai explicar a João o que é que ele está vendo, e ouçam os irmãos as palavras do próprio Senhor que está lhe falando. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Eu não quero me ater no mérito das 7 estrelas como sendo os 7 anjos, conforme acredita-se os 7 pastores destas igrejas, mas eu quero me ater simplesmente ao mérito dos candeeiros, dos castiçais, dos 7 castiçais serem, segundo a revelação do próprio Jesus a João, cada um a representação de uma igreja. Jesus diz: João, os 7 castiçais são 7 igrejas, cada um representa uma destas igrejas com as quais eu vou falar a partir deste momento. Quando nós lemos aqui, quando nós entendemos aqui que cada castiçal, cada candeeiro representa uma igreja, quando nós entendemos isto, insurge dentro de nós uma questão que procura esclarecimento do porquê Jesus mostra a João cada igreja como um castiçal. Não é João que da sua própria mente extrai a figura de cada igreja como um castiçal. Não, é Cristo quem mostra a ele cada igreja como um castiçal. E por que isto? Porque na visão de Jesus, cada igreja é um candeeiro. Porque na visão de Jesus, cada igreja é um castiçal. Porque na visão de Jesus, cada igreja é uma lâmpada com 7 hastes que brilham, com 7 hastes que estão
estão acesas. E eu digo isto porque quando começamos a observar os castiçais, torna-se muito fácil fazermos uma associação imaginária com aquele castiçal do Antigo Testamento, com aquele candelabro do Antigo Testamento que estava primeiro no tabernáculo e depois dentro do templo. Torna-se fácil fazermos esta associação, porque o castiçal é um dos objetos mais sagrados no que diz respeito ao culto que era feito ao Senhor nos dias do Antigo Testamento. E quando nós fazemos este paralelo, formamos este paralelo, tentamos entender por que cada igreja é um castiçal na visão de Cristo a João. Quando começamos a procurar entender isto e comparamos com o castiçal lá do livro do Êxodo, que estava no tabernáculo e depois no templo, aí sim nós vamos ter esclarecimento do porquê Cristo apresenta a João cada igreja como um castiçal. Se nós tomarmos o livro do Êxodo e vermos, observarmos as características deste objeto sagrado que estava na presença de Deus dentro do templo, nós vamos ver que ele era muito parecido com uma igreja que há muito nele que se assemelha às características da vida espiritual de uma igreja. Por exemplo, em primeiro lugar, quando nós tomamos o livro do Êxodo para procurar saber mais sobre o castiçal, nós vamos entender que ele era muito mais do que um objeto de decoração. Ele era muito mais do que um objeto de decoração. A sua beleza era incomparável. Por que incomparável? Porque dentre todos os objetos que estavam dentro do tabernáculo, o candelabro, o castiçal, era o único feito de ouro puro, era o único feito de ouro maciço, de ouro batido. Todos os outros ou eram cobertos com ouro, ou eram fundidos um ao outro. Sim, mas o castiçal é diferente. O castiçal tem uma beleza maior, porque ele é feito de ouro puro. Os seus detalhes chamam a atenção, pois a Bíblia diz que ele era batido. A sua fabricação era feita a partir dos movimentos, de um martelo sobre ele, sob o poder das mãos de um ourives, de alguém que recebeu de Deus capacidade para lhe dar forma. O castiçal tinha uma beleza incomum, pois era feito de ouro puro, era feito de ouro batido. Ele está cheio de ricos detalhes. A Bíblia diz que ele era composto de uma haste central e de 3 hastes que saíam à sua esquerda e de outras 3 hastes que saíam à sua direita. Ele era muito lindo. Sob cada uma destas hastes havia uma lâmpada que ficava acesa 24 horas por dia. Era um objeto extraordinariamente lindo. Entretanto, a Bíblia vai nos dizer sobre ele que ele era muito mais do que um objeto de decoração. A sua beleza era incomparável, mas ele estava dentro do tabernáculo para um propósito maior do que o decorar, para um propósito maior do que o embelezar. E quando Jesus vai mostrar a João
as igrejas, ele mostra ao seu servo cada uma delas como um castiçal, para que tanto o próprio João quanto as igrejas, quando ouvissem a revelação, lembrassem e entendessem que cada uma delas era muito mais do que um objeto de decoração, era muito mais do que um objeto de decoração. Cada uma delas fora instituída por Cristo para um propósito maior, para um propósito espiritual, para um propósito poderoso. Jesus mostra cada igreja como um castiçal, para que João e as próprias igrejas lembrassem e compreendessem que foram instituídos por Cristo na terra, foram colocados por Cristo na terra para um propósito espiritual, para um propósito grandioso, para um propósito maior. E eu estou aqui esta noite sob a autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer que a igreja foi criada e forjada pelo próprio Cristo e estabelecida por Ele sobre a face desta terra, não simplesmente para ser um lugar bonito, como um objeto de decoração, não simplesmente para ser como um clube ou como um parque, um lugar para agregar valor material ao ambiente em que está, à rua em que está, ao bairro em que está. A igreja é muito mais do que isto. A igreja é muito mais do que um prédio que agrega valor à rua, que torna-se ponto de referência na comunidade. A igreja foi estabelecida pelo Senhor para um propósito maior, para um propósito maior. Somos mais do que aparência, somos mais do que aparência, fomos instituídos por essência e não por aparência. E a igreja, ou as igrejas com as quais Jesus estava falando na revelação do Apocalipse, encontravam-se sob um contexto em que sofriam pressão do mundo e da sociedade para se tornarem lugares mais atrativos, para se tornarem lugares mais atrativos, para se tornarem lugares mais frequentáveis, para se tornarem lugares onde as pessoas não tivessem medo de estar, não tivessem vergonha de estar. E Jesus vem apresentar-se a João e revelar ao seu servo cada igreja como um castiçal, para que apesar da pressão do mundo, elas não esquecessem que havia um propósito maior para a existência delas, que havia um propósito maior para a institucionalidade delas. Jesus está nesta noite, através da sua palavra e pelo bendito Espírito Santo, clamando ao nosso ouvido e ao nosso coração com voz poderosa: somos mais do que um objeto de decoração, somos mais do que um ponto de referência na rua, somos mais do que um belo prédio que está erguido e agregando valor à sociedade. Somos a extensão do reino de Cristo, somos, oh aleluia, a extensão do reino dos céus, e estamos aqui para um propósito
propósito maior. Quantos são igreja e quantos entendem que é um propósito maior para a igreja sobre a terra? Levante a sua mão para o céu e dê um brado de glória ao nome do Senhor, pois somos a igreja. Vivemos em uma época em que as igrejas estão preocupadas em tornarem-se pontos de referência, em que as igrejas estão preocupadas com a sua aparência, em que as igrejas estão preocupadas somente em tornarem-se mais atraentes, em tornarem-se mais frequentáveis. Só que Jesus queria que a igreja não esquecesse que muito além da aparência, pesava sobre ela o âmbito sagrado, pesava sobre ela o âmbito sagrado, pesava sobre ela a responsabilidade de ser uma instituição espiritual. Oh, irmãos, o candelabro era importante, não só porque era feito de ouro puro, não só por causa dos seus detalhes e da sua beleza. O candelabro foi feito não para que quem o olhasse o admirasse simplesmente pela sua beleza, não. Ele foi criado para que quem o olhasse lembrasse primeiro do cuidado de Deus que estava sobre o seu povo, pois as lâmpadas acesas do candelabro 24 horas por dia anunciavam que assim como elas brilhavam, Deus estava atento aos seus filhos 24 horas por dia. Pesava sobre aquele objeto o âmbito sagrado, pesava sobre aquele objeto o âmbito da essência santa que estava sobre ele. E nós estamos na época em que as igrejas estão preocupadas com o estereótipo dos seus lugares de reunião, dos seus templos, das suas portas, e estão se esquecendo que há a necessidade de uma essência e de uma referência sagrada. A igreja pode ser linda, a igreja pode ser bela, a igreja pode chamar a atenção pelo seu exterior, só que quem olhar para ela tem que apontar para ela e dizer: aí Deus se manifesta, aí Deus fala, aí as coisas acontecem. A igreja é mais do que essência, a igreja é mais do que aparência, a igreja é uma instituição essencial, pois nela está o sagrado, o santo, a presença, a unção, a graça, a revelação da palavra. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? A igreja é mais. Jesus está mostrando para João cada igreja como um candelabro, para que eles lembrassem: nós somos mais do que aparência, nós somos essência. Sobre nós tem que pesar o sagrado, sobre nós tem que pesar o santo. Mahalabácia. A gente anda por aí, irmão, pelo Brasil, e entra em algumas igrejas que dá até vergonha de pisar com o sapatinho simples que a gente calça nos carpetes que revestem a igreja, que revestem os altares, os púlpitos, pelo luxo. Fica até complicado falar no microfone, pegar o microfone, é cheio de botão, cheio de negócio diferente. Só que são igrejas vazias da presença do Espírito Santo. São igrejas onde não se ouve mais a voz de Deus. São igrejas onde não acontece mais milagres. São igrejas onde ninguém mais fala em línguas estranhas. São igrejas onde nada diferente acontece. O enfermo entra enfermo e sai enfermo. O endemoniado entra endemoniado e sai endemoniado. O amargurado entra amargurado e sai amargurado. Mas Deus
Deus nos trouxe aqui esta noite de sábado para dizer que nós somos mais do que aparência, nós somos essência. Tem poder aqui, tem graça aqui, tem essência divina. Tem essência. A igreja que tem a essência do sagrado, se quiser, não precisa ter a beleza do estereótipo, o brilho do ouro. Não precisa. Porque o peso do sagrado é maior. Fala mais alto, oh glória. Oh glória. O Espírito Santo está clamando esta noite para que voltemos à essência, aleluia, para que voltemos à essência, para que retornemos às origens, voltemos outra vez a ser referência de manifestações divinas. Quem passar por esta rua tem que saber que muito além de uma bela igreja, aqui tem um povo que ora e Deus responde. Alguém tem que saber que aqui, quando alguém clama, os milagres acontecem. Eu vou profetizar, um avivamento de Deus começa a acontecer hoje na vida de alguns. A essência será restaurada. Jesus está mostrando a igreja como candelabro, mas não para que ela se cobrisse de ouro, mas que ela lembrasse o que era, para que ela relembrasse a sua origem, a sua essência. O candelabro era mais do que um objeto de decoração. A igreja é mais do que um lugar, é mais do que simplesmente um templo, é mais do que um clube. A igreja é a extensão do céu sobre a face da terra. Oh, glória! A igreja é a extensão do céu na terra. Quem pode, levantando a mão ao céu, Urabacanda, Rabacalabaia, louvar ao Senhor esta noite, clamando a Ele, para que a essência não falte, e se está faltando, para que seja restaurada. Era mais. A importância não estava no âmbito material, mas no sagrado. A importância estava no agregar valor espiritual. O candelabro não precisa ser reconhecido pelo ouro, mas pelo sagrado. Oh glória! A igreja é o candelabro. A igreja é o castiçal de Cristo na terra. É o sagrado no meio do profano. É o santo no meio da imundícia. Esta é a igreja de Cristo. Esta é a essência da igreja. Só que não para aí, irmão. Se você observar lá no livro do Êxodo, você vai ver que o castiçal precisava estar aceso. O castiçal precisava iluminar o ambiente. Havia um propósito para ele, era um propósito sagrado. E qual era o propósito? Ele tinha que iluminar. Ele tinha que trazer luz ao ambiente. E como o castiçal pesa sobre a igreja a responsabilidade de iluminar. A igreja é a lâmpada de Deus na terra. A igreja é a lâmpada de Deus sobre a terra. O castiçal, em alguns momentos, é chamado de lâmpada, porque ele iluminava, ele trazia luz. Lembra no capítulo 3 de 1 Samuel? A Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel
Esta é uma referência ao candelabro que estava dentro do tabernáculo. Faz uma referência ao amanhecer do dia. Por quê? Porque no amanhecer do dia, as luzes da lâmpada do candelabro começavam a se enfraquecer. E era o momento do sacerdote levantar e repor o azeite, para que ela acendesse durante o dia inteiro, para que ela brilhasse durante o dia inteiro. A tradição diz que quando o sol se punha, outra vez as lâmpadas enfraqueciam, e o sacerdote ia e repunha o azeite, recolocava azeite para que as lâmpadas ficassem acesas a noite inteira. O candelabro precisava iluminar. A igreja é a lâmpada de Deus sobre a terra, e ela precisa iluminar. Ela precisa produzir luz, ela precisa dissipar trevas. A igreja é a lâmpada de Deus na terra. Quando nós tomamos isso como matemática, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, um ensino extraordinário de Jesus sobre isso. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 14, só ouça o que Jesus vai falar sobre o assunto. Ouça o que Jesus vai falar sobre o assunto. Ele diz assim aos seus discípulos: primeiro, vós sois a luz do mundo. Depois ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está se utilizando de uma linguagem figurada para falar da importância disto, para enfatizar a importância disso. Ele explica no versículo 15: nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro. Para quê? Para que ela ilumine a todos os que estão na casa, para que ela ilumine a todos os que estão na casa. A expressão luz do mundo, aqui no versículo 14, vem do grego phos, que traduzido de forma literal é brilhar, tornar manifesto, iluminar, luminosidade, luz de fogo. Esta é a função da igreja. Como lâmpada de Deus, a igreja precisa iluminar e tornar manifesto o nome de Deus, o reino de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Através de quê? Através da pregação da palavra. Como é que a igreja traz luz? Como é que a igreja vai ser luz? Como é que a igreja vai iluminar o mundo? Como é que a igreja vai dissipar trevas? Primeiro, através da pregação do evangelho. É pregando o evangelho, é anunciando Cristo, é evangelizando que a igreja traz luz sobre a terra, que a igreja dissipa as trevas que cobrem a terra. Onde há alguém anunciando a mensagem do evangelho, há uma luz que brilha, há uma lâmpada acesa, há trevas que estão sendo dissipadas. A igreja precisa iluminar pela pregação do evangelho. Ela é lâmpada. E ela precisa iluminar, ela precisa produzir luz, ela precisa anunciar o evangelho, pregar a salvação, para que todos os que estão na casa sejam iluminados. Tem igrejas escondidas sob camas,
Tem igrejas escondidas sob lençóis, estão acesas, mas não estão produzindo luz nenhuma, não estão fazendo diferença alguma. Mas Deus está nos convocando nesta noite para sairmos debaixo do lençol, para sairmos debaixo da cama, para produzirmos luz e fazermos com que o nome dele seja manifesto. Seja manifesto. A igreja tem que manifestar o reino através da pregação do evangelho. Sim, a pregação do evangelho que ilumina. Oh, irmão, a lâmpada produzia esta luz, a lâmpada produzia esta luminosidade que clareava a todos, só que para iluminar, para ficar acesa, para produzir luz, como eu disse antes, a lâmpada precisava ser reabastecida com azeite, 2 vezes por dia, o azeite precisava ser reposto, o azeite precisava ser recolocado. Oh glória, levante a tua mão direita para o céu esta noite, porque eu vou profetizar que o Espírito de Deus vai reabastecer o azeite da tua lâmpada hoje. O Espírito Santo vai reabastecer o azeite da tua lâmpada hoje, para que você produza luz por onde você passar. O azeite era reposto, o azeite era recolocado, e a lâmpada brilhava, produzia luz, cumpria o seu papel. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são a lâmpada que está acesa sobre a terra e não pode ficar escondida, tem que manifestar luz, tem que manifestar o nome de Deus, tem que manifestar, tem que sair para fora, tem que levar luz onde há trevas. Vocês são a luz. Aí no versículo 16 Jesus vai concluir sobre o assunto de luz, falando: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e façam o quê? E façam o quê? Somos chamados como lâmpadas sobre a terra para trazer luz aos olhos de todos os homens, para manifestar o reino e o nome de Deus a todos os homens, a fim de que, vendo tudo isto, eles façam o quê? Jesus disse: a fim de que eles glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Oh glória! No fim de tudo, nós somos chamados para fazer com que o nome do Pai seja glorificado. Quando nós brilhamos, o nome do Pai é glorificado. Quando nós estamos acesos, o nome do Pai é glorificado. Quando nós anunciamos o Evangelho, o nome do Pai é glorificado. Oh, aleluia! Há igrejas por aí trabalhando pelo seu próprio nome. Há igrejas por aí trabalhando pelo nome de um líder. Há igrejas por aí trabalhando pelo nome de um homem. Mas a verdadeira igreja, ela produz luz para fazer com que o nome do Pai seja glorificado. Quantos podem glorificar o nome do Pai por isto? Nós fomos iluminados para fazer com que o nome do Pai seja glorificado. O nome do Pai seja glorificado. João vê os 7 castiçais de ouro. Cada castiçal é uma igreja. Jesus está trazendo à tona a essência da igreja. Jesus está trazendo à tona o propósito da existência da igreja,
para que ela não se esqueça de quem é, de que ela não se esqueça do porquê está ali. E por fim, eu acho extraordinário isso, irmão, principalmente dentro do contexto que aquelas igrejas viviam. João vê as igrejas como castiçais, como lâmpadas, e no meio delas está o Filho do Homem. Não como aquele simples filho de carpinteiro. No meio delas está o Filho do Homem em glória, tendo nas mãos a chave da morte e do inferno. Há anos atrás, arqueólogos encontraram nas regiões de Éfeso grandes, enormes castiçais feitos de pedras. E segundo a história, estes castiçais eram erguidos para quê? Para que no meio deles uma estátua do imperador Domiciano fosse cultuada, fosse louvada. Luzes eram acesas para o louvor daquela estátua, daquele homem. Só que agora João está vendo 7 castiçais, só que no meio destes 7 castiçais não está uma estátua de Domiciano. No meio destes 7 castiçais está aquele que comprou e remiu a igreja. Está vivo, oh glória, está vivo e tem nas suas mãos toda a autoridade. Oh, eu vim aqui nesta noite profetizar que Jesus está no meio da igreja, que Jesus está no meio da igreja. E quando Jesus está no meio da igreja, alguma coisa sempre acontece, não é, irmão? Quando Jesus está no meio tem graça, quando Jesus está no meio tem salvação, quando Jesus está no meio tem milagres, quando Jesus está no meio tem maravilhas, quando Jesus está no meio tem batismo com o Espírito Santo. Jesus está no nosso meio, Ele está no nosso meio. Quem se alegra com isso? Quem se alegra? Às vezes parece que nós preferimos que um homem com um nome de peso, com uma liderança de peso esteja entre nós, no nosso meio. E damos tanto valor a isto. Mas quando dizemos que Jesus está no nosso meio, parece não ser tão importante, não é? Parece não fazer muita diferença. Jesus está no nosso meio, eu sei, Jesus está no nosso meio. Só que aquele que tem consciência do que é e tem consciência de quem Ele é, quando ouve e sente que Ele está no meio, se alegra, adora, se prostra, canta, bendiz, oh aleluia. Aqueles que sentem que Ele está entre nós, com liberdade, levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus para adorá-lo, para cultuá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo. Faça isto agora. Ele está entre nós. Ele esteve morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra do Pai, assentado em um trono de glória. Ele está vivo. Ele tem nas mãos todo o poder. Ele tem nas mãos toda a autoridade. Sobre Ele está o nome que está acima de todo nome. E através do seu Espírito, Ele está entre nós esta noite. E Ele quer ser adorado. Adore-o agora como você pode. Adore-o agora com o melhor que você puder. Glorifique-o agora da melhor maneira que você puder, pois Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja,
Ele é o sumo pastor da igreja. Ele é. O manda calabachora mahalabacamanai. Oh, manahasui amalaha. Aqueles que sentem a presença dele, fiquem de pé por gentileza. É real a presença dele. Ele está no nosso meio. Ele é o Senhor da igreja. Domiciano queria se assenhorar da igreja. Domiciano queria impor o seu nome às igrejas. Mas Jesus se manifesta aos seus para que eles não esquecessem que ele era o dono da igreja. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Isto, pegue a mão de quem está à sua esquerda, à sua direita. A mensagem de Deus para nós nesta noite, de 65 anos de Assembleia de Deus em Caçapava do Sul, é esta: não esqueçamos de quem somos em essência e de que Ele, Jesus Cristo, está no nosso meio. Aleluia. De que Ele, Jesus Cristo, está no nosso meio. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Nós vamos manifestar o nome dEle agora adorando. Nós vamos manifestar a glória dEle agora bendizendo a Ele. E conforme nós o adorarmos nesse momento, a presença dEle vai se tornar mais real para alguém. A presença dEle vai se tornar mais vívida para alguém, porque alguém vai ser tocado por Ele, alguém vai ser curado por Ele, alguém vai ser renovado por Ele. O memarras te pecou prenar aladoriando re. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e de mãos dadas com o teu irmão, adore-o agora. Adore-o agora. Glorifique-o agora. Por favor, faça isto. Faça isto. Se alguém entre nós que ainda não é crente, que ainda não serve a esse Jesus, esse alguém vai ver, esse alguém vai ser iluminado agora enquanto tu adora. Esse alguém vai ser iluminado agora enquanto tu adora. Esse alguém vai contemplar a glória dele e vai juntar-se a você, vai juntar-se a esta igreja para fazer com que ele seja bendito. Adore-o. Adore-o, por favor. Adore-o, por favor. Ele está entre nós. Adore-o. Diga glória. Diga aleluia. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é o Senhor da tua vida. Diga que Ele é o Senhor desta igreja. Diga que nestes 65 anos, o que você quer é que o nome dele seja glorificado. O que você quer é que a luz dele se espalhe sobre esta cidade. Vai, adore-o, diga glória, diga aleluia. Enquanto você adora, eu vou profetizar: a luz de Cristo vai entrar pelas ruas desta cidade. Enquanto você diz glória, a luz de Cristo vai entrar nos bairros desta cidade. Enquanto você adora, a luz de Cristo vai entrar nas casas. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Agora, agora, agora. Quem adora, quem adora, quem
sente a presença dEle. Fala em línguas agora. Fala em línguas agora. Fala em línguas agora. Seja renovado agora. Alabá, 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 alabá. Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Fale em línguas. Seja renovado. Então vem seja cheio. Você é mais do que aparência. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Se você é mais do que aparência, escute. Se você é mais do que aparência, se você é a igreja em essência, você vai ser renovado agora. Você vai ser tocado agora. Quem é essência, quem tem essência, seja cheio agora. Fala em línguas agora. Manifesta a glória dele agora, agora, agora. Dá liberdade, dá lugar. Quem tem essência, quem tem essência, quem tem essência, olha aí. Coração é o teu altar. Olha aí a essência, olha aí a essência, olha aí a essência, olha aí a essência, olha aí a essência. Coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Urabacalabás, 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 urabacalabás. Olha aí a glória de Deus. Seja cheio, seja cheia. Aleluia. Escute aqui. Nós somos mais do que aparência. Alguém estava dizendo por aí, pastor Isar, essa igreja não passa de boa aparência. Essa igreja já perdeu a essência há muito tempo. Mas esta noite, o Espírito de Deus vai fazer tremer o chão. O Espírito de Deus vai mover no mundo espiritual, para mostrar ao inferno que esta igreja ainda tem essência. Que esta igreja ainda tem essência. Você está preparado? Você está preparado para viver a essência de Deus hoje? Você está preparado para sentir a essência do que é ser igreja hoje? Se você está preparado, vire-se de frente para o crente que está ao seu lado, assim como eu estou fazendo com este nobre servo de Deus aqui. Vire de frente, vire, por favor. Eu sei que isso sai um pouco da nossa liturgia comum, não é? Nós não estamos muito acostumados, mas é algo especial que Deus vai fazer aqui agora. Vire de frente para esse irmão, para essa irmã.
Eu vou contar até 3, e quando eu contar 3, você vai abraçar esse crente. Você vai abraçar esta crente, oh glória. E você vai orar por ele, por ela. Para quê? Para que a essência de Deus, para que a essência de Cristo, para que a essência do que é ser igreja seja derramada sobre ele. Manifeste-se nele agora, e vai acontecer algo de Deus na tua vida. Você vai sentir algo diferente aí. Você vai sentir camadas da tua vida espiritual se rompendo. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a pessoa espiritual que está aí dentro de você romper e aparecer, para que o mundo seja iluminado. Se prepare, porque agora está vindo Deus está nos chamando a essência outra vez. 2, Satanás e o inferno ouvirão e verão que nós somos muito mais do que aparência. 3, abraça o irmão, abraça a irmã, abraça ele, abraça ela, e deixa a essência fluir. 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 Vai, Omas, Emaia, Orabacandurimi Cobadá. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Fala em línguas agora. Deixa fluir a essência agora. Agora. Lobaça. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, alegre, levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem recebido nesta noite. E diz a palavra: guarda o que tens recebido, leva no teu coração tudo aquilo que você recebeu nesta noite e guarda para não perder, porque o ladrão levou para roubar, mas não deixa Satanás roubar aquilo que Deus colocou no teu coração nesta noite. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Agradecemos a presença de todos. Amanhã temos a escola bíblica dominical normal. E à noite, às 19 horas, o grande culto aqui, onde o evangelista irmão Manassés estará
continuando pregando a palavra de Deus aqui e abençoando as nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor então. Nosso grande e poderoso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Agora nos despede em paz e na comunhão do teu Santo Espírito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ali na saída, o irmão está vendendo o seu material. Os irmãos procurem adquirir. Passe ali, dê uma olhada no material dos irmãos e procure adquirir o seu material.